Vamos ver aqui Guerra dos Irmãos, história completa The Brothers Wars Lore. A Guerra dos Irmãos é uma das primeiras grandes histórias do Magic, se não a primeira. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, tá, gente? Porque tá muito tarde, 5 horas e pouca de live. Vamos ver aqui. É bem interessante, eu já conheço um pouco. Mas infelizmente Magic se perdeu. Vamos ver as coisas que a gente perdeu. A argiviana define como ano zero o nascimento de Urza. E naquele mesmo ano, a contagem argiviana define como ano zero o nascimento de Urza. E naquele mesmo ano, no último dia, nasceu Mishra, dois irmãos que mudaram a história de Dominária. Tokazi era uma estudiosa argiviana, provavelmente uma das mais bem-sucedidas, conduzindo a arqueologia no Grande Deserto. Ela passou seus dias procurando as ruínas Tran, artefatos da civilização perdida e, mais importante, as pedras de energia. Até agora, tudo que ela descobriu foram pedaços quebrados de construções Tran, que ela conseguiu traduzir como Suti, soldados insetoides de pernas arqueadas. Ela foi ajudada por um pequeno grupo de escavadores Falage, um povo do deserto que acreditava que os Tran eram semideuses. Por isso, eles não gostavam de ir a fundo atrás dos artefatos. Era um tabu para a tribo do deserto. Mas Não, em geral, Andrade, tá qualquer muito coisa tarde fora já. das grandes ruínas Tran poderia ajudar na sobrevivência nas terras áridas. Uma das alunas mais promissoras de Tokasia era uma jovem chamada Loran, que, como muitos de seus alunos, foi enviada até ela para que crescesse sem se tornar rebelde. Enviar crianças difíceis para passar temporadas trabalhando no deserto era uma medida bastante comum entre os pais argivianos. Urza e Mishra eram filhos de nobres e ficaram órfãos de mãe quando ainda eram jovens. Seu pai se casou de novo e eles eram odiados por sua madrasta. E quando seu pai adoeceu, ele enviou os dois irmãos para viver com sua velha amiga Tokasia, que diz a eles que o seu pai a havia libertado da escravidão décadas antes. Então, Tokasia acolheu os dois meninos. Assim eles ficariam longe das ameaças da madrasta e estudar. O lore de Magic eu achava que era muito rico e único no início. Era um high fantasy boladão, né? Mas tinha identidade. Hoje em dia se perdeu completamente. Estariam nas escavações arqueológicas. Logo de início, os irmãos viram Suti e acharam interessante aquele artefato Tran. Percebendo o entusiasmo e interesse dos dois, Tokasia começou a ensinar os irmãos. Muitos anos se passaram. Urza e Mishra ficaram cada vez mais diferentes. Enquanto Urza preferia estudar os artefatos Tran, consumindo cada pedaço de informação para que pudesse Vou recriar... mudar a tela, porque senão vai atrapalhar, né? As imagens das cartas. Mishra passava mais tempo com os cavadores Falage trabalhando no acampamento. Ele logo fez amizade com um jovem chamado Rajar, e foram eles que encontraram uma grande construção. Ao trazê-la para o acampamento, Urza identificou como uma máquina voadora, algo nunca visto naquele tempo. Assim, os dois irmãos começaram a trabalhar dia e noite para reconstruir o artefato. Mas as duras críticas de Urza a Mishra iniciaram uma rivalidade que duraria pelo resto de suas vidas. Os dois revezavam realizando voos de testes no artefato que foi nomeado de Ornitóptero. Eles descobriram que, quando visto de cima, o deserto tinha vários desenhos. O desfecho de Phyrexia na nova edição, foi uma bosta. Eles anotam e discutem sobre o que significavam, até que percebem que esses desenhos são... O Praetor preferido é... Qual que é o nome? Cara, eu acho que é a branca lá, eu esqueci o nome, faz muito tempo que eu não jogo. Eu acho que é a branca e depois o verde. Eu sei que eu gosto muito da Atraxa, não, eu esqueci o nome dela. É a comandante de 4 cores, que parece muito com a Praetor branca. Guias de voo, que os levaria ao centro das ruínas Tran, e eventualmente à cidade secreta de Coilus, que significa segredo na língua Tran. Ela Atraxa, né? Atraxas, inclusive, é o nome de um demiurgo. estava no alto das montanhas, em um lugar que ninguém poderia alcançar facilmente a pé, mas com o ornitóptero isso era possível. O principal escavador Falage adverte Tokasia contra essa ideia. Desenterrar sucata no deserto é uma coisa, mas os outros Falages... Elesh Norn. Pô, a carta da Elesh Norn em Phyrexiano é bonita pra caralho. Sempre quis ter uma. não tolerarão se eles violarem Coilus, que era uma terra sagrada para eles. Mas para os arqueólogos, descobrir o passado era mais importante. Assim Urza, Mishra e Tokasia voaram juntos para Coilus. Durante a viagem, eles foram atacados por um pássaro gigante. Assim eles tiveram que fazer um pouso forçado para se esconderem da criatura. Eles foram para a caverna mais próxima. Ao entrar, perceberam que sutis praticamente intactos estavam na parede do lugar. O trio continua para dentro e descobre um dispositivo Tran mais avançado que eles já viram, e a maior pedra de energia já descoberta. Atraídos pela pedra, os dois irmãos avançaram em sua direção. Urza tenta evitar que Mishra a toque. Não, não é Atraxas não, é Abraxas. Mas os dois tocam junto O nome do demiurgo.
do Arconte, no caso. Nela, os irmãos são envolvidos em uma explosão brilhante, e os dois começam a ter visões. Urza vê um dispositivo Tran matando muitas pessoas, enquanto Mishra vê um mundo que é uma mistura de carne, óleo, metal e dragões mecânicos. Os dois acordam e descobrem que cada um está segurando a metade da grande pedra de energia. Tokaz encontra os dois irmãos caídos, e diante deles está um grande portal que antes não estava ali. Assim, as defesas de Coilus são ativadas. Os Sutis os perseguem, e ao longo do caminho eles descobrem que cada metade da pedra de energia tem uma habilidade diferente. A de Urza infunde as coisas com o poder. Ele a nomeia de Pedra da Força, enquanto a de Mishra drena o poder. Urza a chama de Pedra da Fraqueza para o desgosto do seu irmão. Eles usam as habilidades das pedras para escapar com sucesso de Coilus, e depois que eles retornam ao acampamento, os irmãos passaram a cobiçar a pedra um do outro. Durante a noite, Mishra, bêbado, tenta roubar a pedra do irmão de sua tenda. Urza acorda dando um flagra nele. Os dois discutem e usam as pedras para lutar entre si. Foi quando Tokaz tentou impedir a luta. Ao entrar entre o poder das pedras, isso a mata. Horrorizado pelo que fez, Mishra foge para o deserto naquela mesma noite. O acampamento desmorona sem Tokaz, e os escavadores Falage abandonam os arqueólogos que por sua vez fazem as malas para partir, pois eles não estão mais a salvo dos invasores Falage. Urza parte para viver em Krug, a capital de Iotia. Ele se tornou um assistente de um homem chamado Rusco numa loja de relógios. É um grande passo para Urza, mas ele não parecia saber. Antigamente Magic tinha livros, né? Livros mesmo de lore, e eram bons, mas aí depois passou a ser... Tipo, eles vinham nos Fat Packs, aí depois eles passaram a ser na internet. Eu li a de Khans de Tarkir. Eu gostei da leitura de Khans de Tarkir. Mas depois foi ficando estranho, foi me desinteressando. E aí eu fui percebendo, tipo, a Magic desandou completamente. Os Planeswalkers viraram Power Rangers, o lore ficou idiota, as soluções ficaram toscas, a profundidade desapareceu. E hoje em dia a Magic é uma sombra do que já foi. As edições não tem mais coesão real nenhuma, é tudo uma caricatura. Tipo, é Magic fazendo cosplay de cowboy, fazendo cosplay de Mario Kart. E ficou só tosco. E aí todo o meu grupo de amigos parou de jogar. A gente só joga com coisa antiga que a gente já tem, não compra mais nada novo. Saber o que fazer com sua vida. Sem nenhum treinamento formal, um dos melhores artífices de Dominária... A arte também decaiu, ficou muito genérica. Não genérica, mas sem impacto. Sei lá, cara. Sei lá. Se perdeu. A Wizards conseguiu destruir D&D e também Magic. Estava reduzida a consertar relógios. Até que um dia, a princesa Kayla Bin Krug, filha do Senhor de Guerra, entra na loja. Ela viajou por todas as lojas da cidade para encontrar alguém que pudesse consertar a caixa de música de sua mãe. Rusco não conseguiu, mas Urza resolve a questão em minutos, impressionando a princesa. E logo depois vem um anúncio que Urza percebeu que poderia ser a saída para sua vida. O rei Senhor de Guerra considerava Kayla mimada, e por isso queria arranjar um casamento para ela. No entanto, nenhum de seus pretendentes estava à altura de seus padrões. Sendo assim, o Senhor de Guerra queria casar sua filha com um homem forte o suficiente para mover a grande estátua de Jade, e além da mão da sua filha, ganharia acesso a um grande montante de tesouros. Muitos guerreiros tentaram, mas todos falharam ao tentar mover a estátua. Rusco eventualmente convence Urza a ir com ele a assistir às tentativas, e enquanto lá, Urza percebe que dentro do tesouro que o Senhor de Guerra estava oferecendo, incluía um tomo Tran. Urza diz a Rusco que poderia mover aquela estátua, e pede um empréstimo para que ele possa criar um dispositivo para fazê-lo. Rusco acaba emprestando o que o jovem precisava, e assim, no próximo concurso... Eu tenho muita coisa de Magic aqui em casa, muita mesmo. Eu tenho o fichário aqui do meu lado. Inclusive, com muita carta de Magic. Só não mostro porque... foda-se eu mostro. Esse aqui, na verdade, é o seguinte. Como é que funciona? Como é que funciona? A partir daqui, até... Vocês não conseguem ver. Mas eu tenho que até ficar na ponta do pé pra chegar lá. Tudo cartinha. Daqui pra cima é cartinha, tá vendo? Carta, 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 carta. Aí aqui em cima tem carta. Aí aqui, será que eu consigo? Tá vendo essas caixas aí? Carta. No caso aqui é Digimon, né? Quer dizer, do lado de fora é Digimon. Mas aqui dentro tem vários tipos de carta diferentes. Aí aqui, carta. Tem Yu-Gi-Oh! E outras coisas também. E aqui carta de Zatibel, card game japonês Bleach, modo Commander de Shadowverse Evolve. Vou botar uma luz, né?
Card game de... O microfone tá longe, né? O microfone tá longe. Aqui. Card game japonês de Bleach. Card game de Zatch Bell. Card game de Commander do Shadowverse Evolve. Aí aqui. Meus decks de Digimon mais card game. Aí. Aqui embaixo. Essa caixa aqui tem vários decks de vários card games. Aí essa caixa aqui também. É aquela caixa ali também. Eu tô tentando fazer aqui no Brasil uma das coleções mais completas em variedade de card games. Então eu tenho vários card games japoneses. Só os em inglês, né? Só o do Bleach que é japonês mesmo. Eu quero uma coleção grande, porque eu gosto muito de game design de card game. Eu jogo eles, estudo eles. Então eu tenho tudo que vocês imaginarem de card game físico. Diferente, não é dizendo ser card game físico que é a mesma coisa dos outros, mas de diferente eu tenho. Vamos continuar. Ah, não peguei o fichário, né, pô? Tem muito lixo nesse fichário, tá? Tem muito lixo nesse fichário, que era na época que eu não tinha muita carta. Eu tinha espaço pra botar as coisas. Deixa eu pegar uma página melhor. A página da grana. Assim, eu colecionava Planeswalker antes também. Aqui. Uns Planeswalkers. Eu colecionava Planeswalker antes. Hoje em dia tá tudo... Nem sei quanto vale mais hoje em dia, quase nada. Eles já valiam um pouco na época. Esse aqui vale muito. Esse aqui é um Ugin arte alternativa que na época custava R$200. Aí eu consegui por 150 num leilão na Liga Magic. Aí deixa eu ver quanto ele tá hoje em dia. Liga Magic. Vamos descobrir agora quanto que ele tá. Vamos ver. Ugin. Qual que é o nome dele? Ugin Dragão Espírito. Ugin Dragão Espírito, arte especial. Essa aqui, só que é a arte especial dela. Não essa arte. É essa. Cadê? Tem que botar a versão certa dele. Essa aqui. Ah, tá, mas caiu bem o preço, né? Na época era caro. Aí chegou a bater R$400. Mas hoje em dia tá baratinho, tá R$100. Agora tá baratinho. Antigamente isso aqui era muito caro. Mas eu comprei na época porque eu queria. E ainda gosto de ter. Então, mas hoje em dia Magic tá muito barato, que é algo positivo, tá? Magic tá muito barato. Eu acho que isso é positivo, apesar de eu achar que a empresa também não tá sabendo lidar direito com muitas coisas. Aqui tem umas Fatlands também, deixa eu pegar as Fatlands. Então, eu acho que eu prefiro que o Magic esteja barato. Só que eu acho que eles também não estão sabendo controlar direito muitas coisas. Aí aqui, cadê? Fatlands, pra quem manja, né? Fatlands sempre tem um valor legal. Mas eu não tenho nada caro de verdade, tá? Caraca, Dual Land, pra quem conhece, né? Caraca, mais umas Fatlands aqui. O Polluted Delta, né? Mas tem muito lixo. Aqui é só lixo. Tem carta comum aqui, porque eu não sabia onde botar. Botei para não deixar o fichário vazio. Mas depois eu tenho que tirar todas essas cartas daqui e botar outras coisas. Tem os deuses aqui, alguns deuses de Amonkhet, cara. O deus cobra, o deus jacaré. Eu tirei no pré-release. Enfim, é um fichário bem bosta, tá? Pra ser sincero. Mas eu tenho. Vou deixar algumas cartas boas aqui. Ou eu não tinha espaço pra elas. Aí, mas hoje em dia eu parei de jogar. Eu nunca tive nada muito caro, porque eu também era muito mais jovem, né? Tava na faculdade, eu não tinha dinheiro pra gastar direito com essas coisas. Mas eu não tenho nada caro. Não, tem um amigo que ele joga competitivo de Legacy. O deck dele é R$50 mil. Pô, parada assim, tá maluco.
Urza aparece com um homem de metal, uma variação do lendário Sulti, só que dessa vez na forma de um grande construto. O Sulti move o que os outros humanos não conseguem, e Urza ganha tanto a princesa quanto os tesouros. De início, o Senhor de Guerra ficou furioso, mas logo percebeu de que um homem com a habilidade de Urza tornaria Yotian... O Magic tá muito barato, cara. Você jogar casualmente Magic, hoje em dia tá muito barato, cara. Claro, se você for jogar competitivo, tá caro pra cacete. Sempre foi e sempre vai ser. Se você for comprar box, é caro pra cacete. Na época também era caro, mas mais barato que hoje em dia. Era R$300 uma box. Eu comprei Kanji aqui por R$300. Mas, cara, se você quiser jogar casual, Magic, 150 barato, sim, R$150 por um baralho. Se ele for competitivo, isso é muito barato, tá? Muito barato. O card game mais barato que tem hoje em dia é Pokémon. E um deck competitivo de Pokémon o mais barato tá R$100, R$200. Por aí. O negócio Magic competitivo tá totalmente quebrado os valores. Totalmente, tá? Lá fora tá muito barato. Também. É porque assim, existem vários formatos de jogo, né? Tem o Commander, o Standard, o Legacy, o Modern e tal. Eu tô falando do casual. 150 uma carta? Você... Laszlo, você tem costume de jogar card game? Porque R$150 por uma carta de um card game, em geral, não é muita coisa, não. Tipo, então, R$150 por uma carta de deck competitivo não é muita coisa, não. Mas... quando você vai jogar Magic casual hoje em dia... Gente, eu jogo Magic desde 2010? Por aí, eu jogo Magic desde 2010. Jogar. Eu conheço ele desde 2005. Desde 2003. 2002. Desde 2002. Minha primeira carta foi o Urso Cinzento e um Pântano. Que um cara mais velho da escola me deu. Cara, isso fica para outra live, senão a gente não para de conversar sobre o assunto. Mas Magic casual tá muito barato. Ponto. Só que competitivo sempre foi caro. E a Wizards está inflacionando preços de forma artificial de várias formas diferentes. Mas antigamente era muito mais difícil conseguir carta casual. Hoje em dia tá muito mais fácil, principalmente no mercado internacional. O Brasil é sempre um caso estranho. Tá? Mas quando você pega para ver a média de preços da TCG Player sobre cartas importantes, elas tiveram muitos reprints, muitas versões, isso é muito positivo. Ainda mais poderosa, Urza se torna o consorte da princesa e mestre artífice. Para Urza, tudo o que importava é que ele tivesse recursos para perseguir os seus objetivos. Mishra não teve tanta sorte quanto seu irmão. Depois de fugir do acampamento de Tocasia, ele foi capturado por mercenários Falage e escravizado pelo clã Suard. Sua vida foi salva por seu amigo Rajar, que se juntou ao Suard quando eles começaram a crescer em poder. Ele foi apresentado ao Quadir, que era o título do líder do Suard, e usou a educação de Mishra para torná-lo tutor e ensinar a língua Kran para o filho do Quadir. Ele permaneceu um escravo, e o Quadir manteve sua pedra da fraqueza com ele. Com o passar do tempo, Mishra ganhou a confiança do menino e começou a influenciá-lo muito mais do que seu pai gostaria. O Quadir então ordenou a morte do escravo. Mas naquela noite, Mishra sonhou com um dragão mecânico perseguindo, e quando acordou, um Makfawá, a palavra Falage para o dragão mecânico, o acampamento Falage estava sendo destruído. O Quadir foi morto no ataque, e Mishra e Rajar aproveitaram a confusão para recuperar a pedra da fraqueza, e com ela, Mishra conseguiu domar o dragão mecânico. O filho se tornou o novo Quadir, que libertou Mishra, e fez dele um mago conselheiro da tribo, perdendo apenas em poder para o próprio Quadir. Urza não era um bom marido, ignorando Kayla na maioria das vezes. Ele passava todo o seu tempo em sua oficina, aperfeiçoando designs do ornitóptero. Ele estava bem sozinho, até a chegada de um aprendiz, um jovem chamado Taunus. De início, Urza não teve interesse em um ajudante, mas Taunus mostrou uma das suas criações, transformando seu cajado em uma serpente mecânica. Ele era um fabricante de brinquedos, e suas criações impressionaram Urza. Ele tinha criatividade e habilidade, então o mestre artífice aceitou o jovem. Taunus era gentil, corajoso e leal. Ele tinha um futuro promissor. Com o passar do tempo, Urza torna-se
tornou-se cada vez mais popular entre as pessoas do reino, criando amuletos de cura para os templos de Krug e máquinas que facilitavam a vida do povo. Enquanto isso, Mishra e os Falaji estavam unificando as tribos do deserto sob suas bandeiras, seja por bem ou pela força do dragão mecânico. E o próximo território era Zegon, mas para surpresa de Mishra, seu dragão não conseguia se aproximar do lugar, graças aos cajados criados por Ashnod, uma jovem implacável que sem nenhum treinamento construiu para si um cajado que enfraquece e infligidor. Ashnod trabalhava para os líderes de Zegon, mas Mishra a convence a ficar do lado dele com a promessa de conhecimento e poder. Assim, Zegon é tomada. Os Suard estão agora no controle de um império Falaji, algo que preocupa o Senhor de Guerra. Ele se alia a outras nações costeiras, Argive e Corlys, e chama os líderes Falaji a uma cúpula especial para tentar criar um tratado de paz. No entanto, as verdadeiras intenções do Senhor de Guerra é fazer uma demonstração de poder, e secretamente ele leva os ornitópteros com explosivos para a reunião. O Quadir, por sua vez, planeja um assassinato covarde do Senhor de Guerra. Assim, a última Essa arte aí ficou bem legal. resistência a eles cairia. Durante a reunião, Urza e Mishra se encontraram novamente pela primeira vez depois do incidente com Talcasia. Eles ficam felizes de ver que o outro estava bem. É nesse momento também que Ashnod e Taunus se conhecem e começam a ter um carinho pelo outro. Mas para surpresa de todos, o Senhor de Guerra começa a sua demonstração de poder, com os ornitópteros lançando bombas sobre os acampamentos Falaji. Só que eles não contavam com o dragão mecânico de Mishra que destrói parte das naves. Urza diz a seu irmão que não sabia do ataque e pede ajuda para impedir a destruição. Seu irmão não acredita e vê aquilo como mais uma traição. Urza sempre foi ciumento, e durante a batalha, o Quadir faz o que prometeu. Ele mata o Senhor de Guerra. Muitos morreram naquele dia, e esse foi o início da Guerra das Antiguidades. Mishra aprendeu na batalha que suas forças seriam superadas pelos artefatos de Urza. Ele precisava mais do que um único dragão mecânico para derrotar o seu irmão, e ele sabia o lugar para encontrá-lo, o lugar das suas visões, dos seus pesadelos, Phyrexia. Ele e Ashnod vão para Koilos. Mishra coloca a Pedra da Fraqueza de volta onde ela residia, e fornece energia suficiente para reativar o dispositivo a qual estava conectada, um portal planar para Phyrexia. Eles entram no plano sombrio, e lá encontram um trio de dragões mecânico, muito mais avançado do que eles já possuíam. Mishra os doma, mas logo são perseguidos por um aterrorizante demônio Phyrexiano. Ele não era um simples demônio, era um pretor, um dos principais servos do pai das máquinas. Seu nome é Gix. Gix tenta segui-los, mas o portal se fecha antes que ele possa fugir do mundo metálico. Do lado de fora, Mishra e Ashnod examinam os 3 dragões mecânicos, e com isso, eles fariam um novo ataque a Iotia. Mishra pede outra cúpula de paz. Urza, agora o Lorde Protetor de Argive e Iotia, era contra, mas a Rainha Kayla aceitou. Ela queria acabar logo com essas mortes. Mishra chega em Krug com Ashnod e um único dragão mecânico, e também uma força simbólica de soldados. Há uma noite de festa durante a qual Ashnod tenta seduzir Taunus. Os dois aprendizes são quase completamente opostos, mas se compadecem de servir aos irmãos, e acabam desenvolvendo um vínculo amoroso. Mas Ashnod é capturada por ordem do Lorde Protetor, e pede para que ela seja executada. Taunus interfere e impede a sua execução, dizendo que ele queria tirar mais informações dela e estudar os seus artefatos. Ela e Taunus se unem um pouco mais. Não são amigos verdadeiros, mas desenvolvem um respeito mútuo. Faz anos desde que Kayla e Urza se casaram, e desde a morte de seu pai ela se tornou uma líder forte e confiante, embora seu marido ainda não lhe dê a atenção que deveria. O casamento deles não é mais apenas um meio para Urza ter o que quer. Isso se deve em parte a Taunus, que é capaz de ajudar a redirecionar Urza quando suas obsessões começam a tomar conta. Então, quando Urza descobre que parte das exigências de Mishra era uma noite com a Senhora de Guerra, ele mostra a verdadeira emoção de raiva pela primeira vez. Ele e seu irmão se enfrentam novamente dentro do quarto da rainha, e Mishra foge com seu dragão mecânico. Urza o persegue com os ornitópteros, mas depois de uma longa perseguição, ele percebe que... Eu só não sei se esse... Não, Durek não vai comprar Magic não, porra. Quieto o cu aí. Só não sei se essa história ele tá contando a história original dos livros ou se é alguma recontagem da nova, né, que soltou uma edição que conta a Guerra dos Irmãos, né? Isso era uma armadilha para levá-lo para longe da capital Krug, e sem os ornitópteros de Krug para defendê-lo, o poder total dos Falaji e dos dragões mecânicos recai sobre a cidade. Durante o ataque, os Vingadores de Urzão tentam impedir o massacre, mas cada vez mais soldados e dragões mecânicos... Essa é a recontagem da Guerra dos Irmãos, e ela tem muitas diferenças da Guerra original, e tem algumas coisas que eu não tô me lembrando da Guerra original, que eu também não sabia muito, mas tem algumas coisas que estão parecendo que isso aqui também é diferente, isso aqui não aconteceu, isso aqui aconteceu... devastam a cidade. Eles mudaram muita coisa ou eu Taunus tô com a memória ruim? e pede a sua ajuda para tirar Kayla dali. Ela aceita para retribuir o favor, guiando o grupo com um pequeno barco rio abaixo, enquanto a cidade era destruída. Quando Urza volta para a capital, havia apenas destroços e corpos no chão, e agora ele estava decidido a acabar com seu irmão.
Na caverna de Koilos, monges sombrios rezam para um deus, o pai das máquinas, o senhor de Firexia. Eles tocam as pedras com escrituras antigas e conseguem abrir o portal, do qual uma criatura atravessa. Ele que chamou os monges através dos sonhos. A Irmandade se ajoelhou diante da criatura. Eles perguntaram o nome do ser. Com uma voz rasgada e metálica, ele respondeu: Gix. Ele implantou partes mecânicas em seus novos servos, e depois ordenou que eles se infiltrassem nos exércitos de Urza e Mishra. Mishra construiu uma grande fábrica em uma árvore milenar. Ele sabia que seu irmão estava preparando sua vingança, então ele tinha que responder à altura. Ashnod tinha uma solução para combater as forças mecânicas de Urza. Tudo o que ela precisava era de alguns escravos e um novo laboratório. Mishra deu tudo isso a ela, e então Ashnod começou seus experimentos Alguém sabe responder se essa recontagem mudou muita coisa ou é minha memória que tá ruim? Criando soldados transmutados, que podiam ser produzidos em massa. Urza se recupera da perda de Krug, reconstruindo suas forças em Argive. Ele se reuniu com Kayla e Taunus e descobriu que Kayla agora tinha um filho. Seu nome é Arbin, que ele acreditava ser filho de Mishra. Ele mantém Kayla à distância pelo resto de seu tempo juntos, mas se aproxima do jovem Arbin. Ele nunca acreditaria que o menino fosse seu próprio filho. Mesmo assim, o cria como tal. Urza e Taunus ficam mais próximos do que nunca. Taunus é promovido ao posto de mestre artífice. E juntos eles criam um exército metálico que faz o exército Falage recuar. É porque tá tendo meio uma novela ali que eu não lembro se tinha no original, pô. Eles retomam os territórios de Iotia. A Irmandade de Gix fez como seu mestre pediu, se infiltrando nos dois lados da guerra. Urza os mantém à distância dos altos escalões de suas forças, mas Mishra começa a confiar cada vez mais... Porque um irmão queria cornear outro? Por isso que eu tô estranhando, não lembro se tinha isso no livro original. Isso que eu tô tipo, por que o Mishra queria comer a esposa do Urza? Na Irmandade durante a guerra. Lentamente, eles expulsam seus aliados mais próximos, como Ashnod e Rajar, e se infiltram em seu círculo íntimo. Quando a saúde de Mishra começa a falhar, a Irmandade oferece a ele uma evolução, métodos radicais de autossustentação. A Guerra dos Irmãos fica cada vez mais brutal. Em um dos conflitos, Taunus é capturado e levado ao acampamento de Mishra. Ashnod sente que algo está acontecendo com a Irmandade de Gix. Taunus percebe que eles também estão na corte de Urza. Então ela o liberta para... Onde se encontra essas informações de lore de card game? Até em Yu-Gi-Oh! Tem lores assim. Cara, depende do card game. Magic sempre teve um lore forte, porque é a base do mundo todo. Toda edição contava parte da história. As edições de Yu-Gi-Oh! São bagunça, não tem lore. Porém, existem certos mundos de Yu-Gi-Oh! Que contém lore. E aí, se você pegar isso aqui, eu não sei se eu posso dar play, porque eu acho que a Konami dá problema. Mas... vai ter um anime de Yu-Gi-Oh! Que é sobre a história dos monstros. Que volta e meia tinha, tá? Mas era só em texto, era um negócio muito difícil de encontrar. Aí vai ser a história de vários mundos diferentes de Yu-Gi-Oh! Ou várias vertentes, né? Ou é do mesmo mundo, ou são várias coisas diferentes do mesmo mundo. Mesmo mundo, tipo universo, né? Então tem planetas diferentes e tal. Então... vai ter, tá? São episódios de 15 minutos, eu acho, que vai saindo no YouTube. É todo mundo hypado pra Albaz e Sky Strikers, né? Que dizem que é um dos melhores lores esse aqui do Yu-Gi-Oh! E aí aqui vem do Sky Striker. Que esse aqui vai ser que todo mundo vai querer ver também, né? Que é garotas otaku caindo na porrada, pique Kill la Kill. Com várias transformações. Mas Yu-Gi-Oh! O lore é muito fragmentado. Muito demais. Magic é mais orientado. Mesmo estando ruim hoje em dia, ele sai no site, o texto, ou sai um livro bem ruim, por sinal. Dependendo do card game, tem ou não lore, e normalmente sai em site. Hoje em dia é muito difícil sair livro. Para que ele possa ajudá-la a derrubar a Irmandade. A fuga de Taunus foi uma armadilha que a própria Irmandade preparou para ela. Mishra a vê como uma traidora e a manda para o exílio. No retorno de Taunus, Urza remove a Irmandade de Gix de sua corte. E logo Taunus começa a trabalhar em seu caixão. Uma caixa do tamanho humano capaz de colocar uma pessoa em animação suspensa. Sua esperança é que eles possam capturar Mishra ao invés de matá-lo. Nem todo mundo quer se juntar à Guerra dos Irmãos. Um pequeno grupo se reúne na cidade de Terísia, independente da guerra e distante a oeste, se autodenominando a Terceira Via. Este grupo inclui Laura, uma das alunas de Tocasia e amiga de...
Ele tá botando música de Dragon Ball no fundo, a do Torneio do Poder. De acampamento de Urza e Mishra. Além dela, estudiosos que evitam um conflito de todo o continente se juntam a eles. Eles querem uma maneira de ficar Só fora que tá acelerado, porque tá em 1.5x. do conflito ou se defender dos irmãos, sem recorrer às mesmas táticas de mineração da terra que estava devastando o continente. Yurkil é uma mulher quieta que, conforme os outros começam a perceber, coisas estranhas acontecem ao redor dela. Seu marido Drafna é muito mais barulhento e, embora pareça um idiota arrogante, ele ama profundamente a sua esposa. Eles foram cofundadores do Colégio de Latinã, localizado em uma ilha na costa do continente principal, e lentamente eles começaram a revelar os segredos da magia, aos quais os outros estudiosos foram resistentes a princípio. Feldon era um estudioso que viveu perto de Ronon e escavou muitos itens interessantes. De lá ele trouxe 2 artefatos para a cidade de Terízia, uma bengala e o Silex Golgolfiano. O Silex tinha uma inscrição que só ficou clara mais tarde. Essencialmente dava instruções para derramar. Assim, tem os estilos de carta antigo que eu acho que o povo acha legal por nostalgia, mas eu acho que eles estão com muito mais identidade do que e ousadia artística do que as cartas hoje em dia, que parece a mesma coisa feita no Photoshop, seguindo restrições muito fortes, sabe? Nele as memórias da Terra e assim limpar o mundo. Ele e Loran chegaram a Terízia na mesma época. Eles imediatamente se deram bem e com o tempo se apaixonaram e estudaram o Silex juntos. Mas Mishra não permitiria a neutralidade da Terceira Via. Ele atacou a cidade de Terízia com seus 3 dragões mecânicos. A Terceira Via percebeu que a localização... Tipo, a carta é legal, mas sei lá, as antigas, tipo, eu acho que de Tarkir pra trás, do bloco de Tarkir pra trás, as cartas ainda tinham muita identidade. Quando foi a partir dali... Pô, tipo, a Monquete ainda tinha alguma coisa, e Xalan, mais ou menos. Aí foi desgastando. Alguma coisa, sei lá o que aconteceu, cara. A Wizards, na verdade eu sei, mas tô com preguiça de falar. Um deles foi entregue por infiltrados da Irmandade de Gix, e durante o ataque, Yurkil revela seu verdadeiro poder, removendo um dos dragões mecânicos da existência, ganhando um pouco mais de tempo para a Terceira Via, mas morrendo durante o lançamento da sua magia. No entanto, a esmagadora força Falage ainda tomou conta da cidade. Tarkir foi a última boa história de Magic, né? Loran e os outros conseguem escapar, mas Feldon, que precisava de sua bengala para andar, não consegue acompanhá-los. Ele dá a sua esposa o Silex, e diz a ela para levá-lo em segurança. Loran se separa do marido e escapa com o grupo, mas logo ela é capturada pelos invasores de Ashnod, uma força que ela criou desde que foi exilada, e ganhava cada vez mais influência no oeste. Ashnod eventualmente tortura Loran em busca do segredo do Silex, mas graças à magia, Loran consegue escapar e reencontrar com Feldon, que também sobreviveu. Ashnod retorna a Mishra dizendo os segredos da magia que ela descobriu com Loran. Ele descarta a magia como apenas superstição, mas aceita Ashnod de volta. Ashnod e Rajar não estavam mais próximos de Mishra, e eles percebem que algo estava diferente nele, mais forte, mais jovem e no auge de sua força. A Guerra das Antiguidades durou décadas. A razão de você não querer falar que Magic está se tornando Fortnite não está se tornando mesmo, isso é óbvio. Mas tem muito mais coisas que aconteceram na Wizards que eu acompanhei. O continente de Tereziar estava com recursos esgotados. O continente estava morrendo. Arbin se tornou um jovem, e ele mal tinha visto uma árvore, assim como a maioria da sua geração. Ele queria muito se tornar um piloto de ornitópteros. Urza permite que ele faça isso, mas o coloca no grupo de reconhecimento ao invés do combate direto. Durante seu primeiro voo, Arbin ficou preso dentro de uma enorme tempestade. Até agora acreditava-se que essa região era intransitável devido a essa enorme tempestade, mas logo ele descobre que a tempestade existia para impedir os invasores. Uma de suas batedoras, Gwena, os Olhos de Gaia, atira contra o ornitóptero de Arbin, o derrubando na floresta. Ela percebe que ele era uma boa pessoa que não queria machucar Argoth e o leva até Titânia. Arbin fica impressionado com a ilha, então ele tem a permissão de fazer os reparos necessários e sair dali o mais rápido possível. Titânia diz para que ele nunca mais volte, pois da próxima vez, ele e qualquer outro forasteiro serão mortos. Esse seria o grande erro de Titânia. Quando Arbin volta para casa com notícias de uma terra exuberante perto da costa, Urza rapidamente se move para reivindicá-la. Assim começam as expedições rumo a Argoth, a ilha lendária. Chegando lá, suas forças lutam contra as forças de Titânia por cada centímetro da ilha. E a Titânia se arrependeu demais de não ter matado o cara, né? súplicas de Urza sobre o perigo que seu irmão representa não convencem a Elemental. Graças aos seus espiões, Mishra também consegue descobrir a ilha, chegando com suas máquinas em Argoth. Junto dele está Ashnod e Rajar. Eles permaneceram leais à ilha até o fim. Titânia clama pela ajuda de Geia, que envia todas suas forças sobre eles. Mas a floresta não é párrea para o poder combinado dos irmãos. Assim, Não é Geia, né? Acho que é mais Gaia. Mas pode ser os dois, eu acho, sei lá. Titânia e suas criaturas feéricas são rapidamente destruídas na batalha. Em uma noite da batalha, Taunus e Ashnod se encontram em segredo. Ashnod dá a Taunus o Silex e a chave para a magia, as memórias da Terra, esperando que isso ajude a acabar com essa guerra. Mishra não deu ouvidos para ela. Talvez Urza o ouvisse. Enquanto Urza e Mishra têm seu confronto final no topo de uma colina de Argoth, Urza ficou horrorizada ao descobrir que Mishra havia se tornado uma criatura de carne, óleo e metal. E isso explicava por que seu irmão parecia tão jovem. Durante essa batalha, Gix se revela
ela e assume o controle dos artefatos de ambos os lados. Ashnod tenta distrair Gix para que Taunus possa fugir com Sylex. Ela é morta durante essa batalha, mas Taunus consegue chegar até seu mestre. Urza ordena que Taunus escape dali, e quando Gix e seu irmão se aproximam, Urza chora desesperadamente. Lágrimas e sangue caem dentro do Sylex, que brilha intensamente. Derrame as memórias da Terra. Urza se lembra de tudo, de todas as batalhas. Lembra do seu irmão, de todos os sentimentos. E então, uma grande luz consome tudo. Vai virar Planeswalker, né? Explosão resultante aniquila os dois exércitos, mata toda a vida restante em Argoth, mata Titânia. O lugar exuberante, cheio de vida, se torna uma terra seca e nivelada. Isso desencadeia uma catástrofe ambiental em todo o mundo. Gix foge a tempo, Não é aí que eles viram Planeswalker, não? no portal para Colios. No entanto, mesmo assim, a explosão arranca um dos seus braços. Taunus escapa usando Eles seu não viram caixão de Planeswalker? animação suspensa. E quando a explosão atinge O Urza Urza, não vira? algo acontece. A pedra da força e a pedra da fraqueza de seu irmão se fundem com seus olhos. A centelha de Urza acende. Ah, Ele Urza se vira. torna um Planeswalker. O Urza eu lembrava que virava. O Mishra eu não tava em dúvida. Um dos mais poderosos, né? O cara era... O Urza se torna basicamente um deus, né? Fica muito poderoso. Cara, tem algumas coisas que estão meio diferentes da história original que eu lembrava. Ficou meio novela, de certa forma. Algumas partes aqui, né? Tipo, dá pra ver que tem algumas coisas legais, até porque são coisas antigas, né? Mas, sei lá, tinha alguma coisa na história que tá... Parece que tá estranho, cara. Que eu não tô lembrado. Mas essa história dos dois irmãos é famosa no Magic. Mas faz muito tempo que eu vi sobre ela. Então posso estar só falando muita merda. Eu vou deixar pra vocês nos comentários. Eu sempre olho aqui, né? Vocês nos comentários pra falar se eu falei muita merda ou não. E é isso.